conhecer a importância que tem o Instituto das Células do Apostolado na nossa Diocese de Coimbra, onde nasceu, e nós tivemos a graça em Coimbra de ver nascer algumas destas realidades muito diferentes e talvez inesperadas no contexto daquilo que era o panorama da Igreja. E depois disso também não vimos nascer assim muitas coisas do mesmo género. Houve ali um tempo que parece que o Espírito soprou mais forte e tocou o coração de algumas pessoas que compreenderam que na Igreja a variedade das vocações é uma riqueza e que não podíamos ficar pura e simplesmente pela consideração das vocações ao ministério ordenado, que era necessário considerar-se toda a vida cristã como uma vocação na pluralidade das suas realizações, com esta novidade da consagração secular para a vida no meio do mundo. Houve algumas pessoas sempre que disseram que isso não era necessário, já tínhamos a consagração do batismo, como também disseram a propósito da vida religiosa, já tínhamos a consagração do batismo. E, no entanto, a Igreja, na sua sabedoria, como mãe e como mestra, continua a dizer-nos que esta diversidade de vocações é necessária, precisamente para a realização daquilo que é a graça do batismo. Portanto, caríssimas células do apostolado, foi uma belíssima vocação que o Senhor nos concedeu, uma novidade, por assim dizer, no seio da Igreja, e que nós tivemos também a felicidade de ver nascer na nossa Diocese de Coimbra. Eu às vezes atribuo estas fundações deste género ao facto, e ligando com a mesma palavra secular, da nossa sociedade colimbricense ser bastante secularizada. Pode ser que uma realidade também tenha feito o Espírito Santo soprar para que nascesse esta vocação da consagração secular. Não sabemos. É a minha especulação, mas o facto é que em outros lugares não surgiu assim com a mesma abundância. Portanto, muito obrigado pelo vosso trabalho, pelo vosso serviço, pelo vosso testemunho, àquelas que estão aqui, àquelas que aqui não podem estar, tendo em conta as suas circunstâncias, da sua idade, da sua falta de saúde, e tendo em conta também o testemunho daquelas que já partiram, mas que talvez na vossa memória, de todos aqueles que as conheceram, deixaram este testemunho da entrega à sua vocação específica para a realização do seu próprio batismo. Aliás, a primeira leitura concluía exatamente dizendo que o justo é aquele que permanece na fidelidade, vive na fidelidade. E eu gostaria que nós não entendêssemos, como eu procuro não entender, esta questão da fidelidade como a carga de trabalhos que surgiu na nossa vida, porque às vezes quando falamos aos casais, aos matrimónios, quando se fala de fidelidade é como se fosse assim o grande papão que eles têm de suportar. Às vezes quando falamos das vocações de consagração, ou sacerdotais, também falamos da fidelidade como aquela parte complexa, difícil. A fidelidade a Deus é a resposta, pura e simplesmente, da nossa parte, tanto quanto é possível, àquele que foi fiel em primeiro lugar. E fiel no amor. E a nossa própria vocação, a vossa própria vocação, já é um sinal da fidelidade ou da verdade de Deus que vos conheceu, vos conhece e que veio ao vosso encontro. Agora, trata-se pura e simplesmente com generosidade, com o coração grande, também, com certeza, com responsabilidade e com esforço de corresponder de forma fiel a esse mesmo dom recebido, porque aí se encontra precisamente a fonte da realização de uma vocação e também se encontra ali a fonte da vossa alegria interior na vivência da mesma vocação. Este dia, portanto, é vestido desta marca de profunda gratidão e reconhecimento para
a nossa Diocese de Coimbra, eu gostaria que não entendessem pura e simplesmente esta festa e este aniversário como uma questão do Instituto, porque qualquer realidade que faz parte da Igreja tem de ter perspectivas alargadas e abertas. Portanto, a vossa alegria é a alegria da nossa Diocese de Coimbra. A vossa vocação é contextualizada nesta Igreja local, nesta porção do povo de Deus que nós somos. A riqueza que vocês procuram com as vossas vidas transmitir é enriquecimento para toda a comunidade humana, para toda a comunidade cristã. Só assim se pode entender adequadamente qualquer vocação que surge na Igreja do Senhor Jesus Cristo. Gostaria ainda de fazer uma referência ao texto da segunda leitura, que nos dava um conselho, penso, a todos os títulos importantes para a minha vida e para a vossa vida. Exorto-te a que reanimes o dom de Deus que recebeste. Diz aquele a quem foram impostas as mãos, mas depois Deus não nos deu um espírito de timidez, mas de fortaleza, de caridade e de moderação. Eu penso que estas palavras têm sempre cabimento na vida de qualquer pessoa, mas têm cabimento na vida da Igreja que nós somos, e concretamente na vida do Instituto Secular. Porque às vezes as circunstâncias podem levar-nos a arrefecer um pouco no sentido e no amor pelo dom de Deus que recebemos. Às vezes contacto com muitas realidades eclesiais e ouço um tom bastante negativo. Não que as pessoas sejam más, mas porque somos poucos, porque estamos a envelhecer, e porque isto, e porque aquilo. É uma cedência ao espírito de timidez. E aquele que está disponível a sofrer com Cristo, com o apóstolo, pelo Evangelho, não pode dar lugar a um espírito de timidez ou a deixar-se arrefecer no sentido da gratidão, do amor e do dom que recebeu. E esta palavra eu gostaria de dizer a todos, mas de uma forma muito direta e muito explícita às caríssimas amigas e irmãs das servas do apostolado. Porque há caminho a fazer, há muito caminho a fazer. E há muitos horizontes, depois venho aqui e deixo sempre a frase ao fundo. Há muitos horizontes a descobrir. E, portanto, este carisma e esta vocação têm um mar imenso de possibilidades de realização na Igreja. Depois vocês não perguntem é o como, porque me deixam um bocadinho atrapalhado como é que se vai conseguir. Mas é a partir da fé, é a partir deste espírito, não de falta de humildade, mas iluminando este espírito de caridade, este espírito de timidez, é um espírito de fortaleza, de caridade e de moderação, que daria aso a longos desenvolvimentos, o que significa cada uma destas palavras, que ficarão para a vossa reflexão com toda a certeza. E, portanto, esta vocação tem um caminho longo que pode continuar a fazer e que nós, enquanto Igreja, concretamente na Diocese de Coimbra, esperamos continue a fazer. Conhecemos um pouco da sua história, conhecemos aquilo que é talvez a parte visível, nem sequer conhecemos aquela parte mais discreta e invisível. Já temos tanto a dizer sobre aquilo que tem sido a vida do Instituto e, portanto, esperamos que possa, de forma renovada, fortalecida, continuar a ser. A última palavra que eu ponho é do Evangelho. São aquelas palavras que nos desconcertam de alguma maneira. Às vezes pensamos que somos coelhos máximos da fé e depois o Evangelho leva-nos a pedirmos com muita humildade ao Senhor, aumenta a nossa fé. Eu aqui há tempos encontrei uma daquelas senhoras que de facto têm muita fé, mas que gostam de dizer, não por maldade, mas por
Assim, eu sou a pessoa no mundo que tem mais fé. Eu tenho tanta fé. Pronto, eu dou graças a Deus, mas eu acredito um bocadinho mais pequena. Mas há pessoas que, de facto, eu acredito que têm uma fé inabalável. Talvez não sejam assim muitas. Porque nós todos temos de trabalhar todos os dias, com alegria, com fortaleza, para que o Senhor aumente em nós a fé. Porque se pensamos numa fé intelectual, de acreditar que Deus existe, que Deus é o Criador de todas as coisas, que Deus é Senhor, acho que essa parte é mais fácil, é mais simples. Agora, se for acreditarmos que Deus tem algo a ver comigo, com a minha vida, que eu tenho algo a ver com Ele, que Ele entra em mim e eu estou nele, já é um bocadinho mais difícil. E se for depois eu começar a pensar assim, a minha fé significa que eu estou disponível para viver a minha vida na sua totalidade com o Deus em quem acredito. Os meus projetos, os meus caminhos, as minhas decisões, as minhas alegrias, as minhas tristezas, o meu trabalho, a minha pertença à igreja, tudo com Cristo e tudo por Cristo. Nessa altura eu começo a dizer assim, a minha fé, neste sentido, é de facto um bocado mais pequena do que aquela fé intelectual, por simplesmente de acreditar que Deus existe, distinto provavelmente daqueles que se consideram ateus, mas pode não levar muito mais longe. Esta envolvência da totalidade da vida. Da totalidade da vida. E esta é a vossa vocação, como também é a minha. Mas quem se consagra neste instituto secular é para que, de facto, a totalidade da sua vida seja conduzida, seja moldada, seja vivida na fé no Senhor Jesus Cristo, que nos amou, que nos ama e que se entregou por todos nós. E, portanto, não cessem, como eu também não vou deixar de continuar a insistir diariamente, com responsabilidade, procurando que seja uma realidade a mim, aumenta a nossa fé, aumenta a minha fé. E depois, para que não fiquem demasiado envaidecidas, vem a palavra final do Evangelho. Somos inúteis servas, fizemos o que devíamos fazer. Esta palavra nos desconcerta, meus caríssimos, mas é bom que nós, não é uma palavra negativa, nem é uma repreensão, é para que nós saibamos considerar quem é que é a origem de todo o bem que pode passar por nós e que nós, em nome de Cristo, podemos realizar. Tudo o que somos, tudo o que fazemos, nesta perspectiva da nossa consideração, vem de Deus. A Ele o devemos. Somos servos inúteis. Queira Deus que façamos tudo o que devemos fazer. E o Senhor lá está, de braços abertos, para nos acolher, para nos perdoar quando é o caso de perdoar, para nos fortalecer quando precisamos de ânimo e sempre para manifestar o dom do seu amor que nos envolve de todos os modos.